A morte foi absolvida na vitória. Ó morte, onde está tua vitória? A morte física parece, para muitas pessoas, uma derrota. A morte física parece, ainda para muitos cristãos, uma derrota. Mas não é verdade. Não é a nossa verdade. Não é a nossa verdade de cristãos. A morte é a entrada na eternidade. A verdadeira derrota é viver no pecado. A morte é viver no pecado que distancia de Deus. E pode nos distanciar de Deus de muitos modos. Pela fraqueza diante da sedução dos prazeres, que leva ao rompimento com Deus, pelo pecado. E quantas pessoas frágeis, sem resistência, sem capacidade de dizer não a si mesmo, acabam cedendo facilmente ou buscando de forma deliberada os prazeres. E ainda, morte é viver distante de Deus, pela pouca disposição de acolher e viver a palavra dele, a palavra que Deus nos revela, a palavra que deveria ser para nós palavra de salvação. E muitos cristãos parecem gostar de selecionar apenas algumas palavras para escutar. Mas a palavra que nos salva é essa palavra integral de Deus a nós. Não escolher, não selecionar, mas se colocar em uma atitude de escuta e uma atitude determinada de querer viver a palavra de Deus. E muitos já não querem, cristãos. Morte é viver distante de Deus por uma presunção intelectual que tenta incansavelmente emancipar-se de Deus. Quantas pessoas buscando argumentos, justificativas, explicações para poder não estar perto de Deus, para poder não ouvir sua palavra, para criar suas próprias verdades. O meio acadêmico está cheio disso, está cheio de homens e mulheres querendo emancipar-se de Deus, e para isso construir suas próprias verdades. Viver assim é, sem dúvida, viver como cegos, no prazer, na omissão da escuta e da vivência dessa palavra, e na construção de verdades próprias, que negam Deus e seu ensinamento. E pessoas assim, cegas, elas não só são cegas, elas querem ainda influenciar outras tantas pessoas com seu modo de perceber a vida. O Evangelho de hoje, São Lucas, cita um provérbio do seu tempo. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O evangelista está preocupado com os falsos mestres e com as falsas verdades. E como que essa preocupação é atual? Falsos mestres e falsas verdades. Nas redes sociais, formadores de consciência, esses produtores de conteúdo, nos meios acadêmicos, nos colégios, nas faculdades. Quantos falsos mestres, quantas falsas verdades. E muitos cristãos vêm assimilando compreensões contrárias à verdade evangélica. E vão se permitindo seguir falsos mestres. Desde o colégio, da faculdade, dos filmes, das séries, das músicas, das novelas, de artistas, atletas, tantos com compreensões
contrárias àquilo que é revelado. E o cristão, está faltando ao cristão um filtro de saber o que é de Deus, do que não é de Deus. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre a verdade e a falsidade em nossa sociedade e em nossa própria vida. Há falsidade em nossas vidas, há falsidade em nosso comportamento, em nossa lida com as pessoas, há falsidade em nossas palavras. E é então sobre isso que fala a liturgia de hoje. A forma como entendemos a vida identifica-se com o que foi ensinado por Jesus? A forma como você identifica e você conduz sua vida está identificado com o ensinamento de Jesus? Você olha para a sua vida e tudo em sua vida aponta para Jesus? Ou você também cria compartimentos? Algumas realidades aqui estão, de fato, né, sob o ensino de Jesus, mas outras realidades não está, porque afinal de contas, né, é muito difícil e não dá. Deus, na verdade, Deus não quer tanto. Deus quer sim. Deus quer todo o teu coração. Deus quer a tua vida. Deus quer que você possa alinhar o teu pensamento, o teu sentimento, os teus desejos com a vontade dEle. Por isso a pergunta: toda a sua vida está alinhada com o ensinamento de Jesus? Pode acontecer que estejamos assumindo as teorias e perspectivas de outras pessoas, em lugar de anunciar Jesus e de comunicar seus ensinamentos. Quantos autores podem estar influenciando o seu modo de pensar? Quantos autores recebem mais atenção na sua leitura do que a Sagrada Escritura, do que o catecismo da igreja? Ao assumirmos posições diferentes das de Jesus, nós nos afastamos de Deus. Quando vamos dando mais espaço para alguns autores, para alguns produtores de conteúdo, do que Deus e a sua palavra, vamos nos afastando de Deus. E isso vai acontecendo de forma sutil. Dificilmente você seguiria um autor que diz: rompa com Deus. Mas as ideias dele são ideias contrárias ao que você é chamado a professar. E isso vai pouco a pouco minando a tua fé, minando aquilo que você é chamado a crer e professar. Não relativize o que Jesus ensinou, porque apenas as suas palavras são palavras de salvação. Muitos católicos almejam o prazer, a comodidade de bens materiais, e se essas realidades são lícitas, não haveria impedimento, desde que não tirássemos Deus do centro da nossa vida, desde que o céu fosse a principal meta de nossa vida. Mas não, muitos católicos estão vivendo para o trabalho, estão vivendo apenas para o estudo, e estão colocando Deus e a vida religiosa à margem. Vem à missa dominical como se isso bastasse para a tua vida religiosa, e não basta. Apenas a missa de domingo não basta para te tornar próximo de Deus, porque Deus te deu 7 dias, para que você pudesse viver 7 dias na presença dEle, e não apenas 1 hora do teu domingo. E muitos católicos, então, priorizando a busca pelo prazer, pela comodidade, pelos bens materiais, então se afastam da busca do céu, e vão se acostumando a dizer com frequência que não tem tempo, e nem percebe que ao dizer não tenho tempo para Deus, está se afastando de Deus, está tirando Deus do centro. E o céu
É essa perspectiva que nos enche de esperança. E se tiramos a perspectiva do céu como prioridade de nossa vida, corremos o risco de peregrinarmos como cegos, sem rumo, sem saber para onde vamos. Porque a meta da tua vida não pode ser uma casa maior, um carro novo, não pode ser passeios de viagens, é pouco para ser a meta de nossa vida. Quem vive assim parece que a morte de fato é o fim. Portanto, tem que aproveitar ao máximo a vida terrena. Por quê? Porque não sabemos quanto tempo temos. Quantos cristãos vivem assim? Preocupados em aproveitar o máximo possível a vida terrena, ignorando que aqui é o momento de conquistarmos o céu, a eternidade. A esperança do céu é como um farol que ilumina os nossos passos e nos impulsiona a iluminar também a vida de outras pessoas. Às vésperas da Quaresma, abramos nosso entendimento para as verdades que podem salvar-nos e para o amor concreto, que é a mais pura concretização do que somos chamados a crer, a ser e a ensinar. A morte não termina com a vida. A morte não é o fim. Não para nós cristãos, porque ouvimos na palavra, a morte foi vencida. Jesus venceu a morte e Ele nos convida também, na esperança do céu, a vencermos a morte. A morte não é o fim. A vida vai continuar na eternidade, para quem crê e para quem não crê. A diferença é que aquele que crê vive da esperança da eternidade feliz junto de Deus. E aquele que não crê vai então se deparar com uma eternidade da ausência de Deus, porque já é isso a vida de muitos. A vida de muitos já é uma ausência de Deus, e quando morrer, vai viver a ausência de Deus na eternidade. Vai experimentar alegria ou tristeza na eternidade? Depende do que hoje escolhermos como meta de nossa vida. A verdadeira morte é o pecado, porque o pecado pode nos privar hoje de Deus e pode nos privar de Deus na eternidade. Por isso o pecado é a morte. E a Sagrada Escritura enfatiza a morte como sendo o pecado. E tem me angustiado, já vinha me angustiando de um tempo para cá, desde São Gonçalo, mas aqui tem me angustiado muito, ver tantos cristãos mornos. E eu não tenho receio de falar. Eu não vim para cá para me calar. Não vim para cá para fazer vistas grossas ao que está tão perceptível. Porque se eu fizesse isso, não seria pastor. Se eu me calasse, eu seria conivente. E o meu papel é tentar fazer com que muitos cristãos deixem a vida morna, cômoda. Tenho visto muitos cristãos acostumados ao pecado, ao ponto de nem mais percebê-los. Tão acostumados ao pecado que já não percebem mais. Se você parar um instante e pensar, quanto tempo você não se confessa? 3 meses, 4, 6, 1 ano, mais de 1 ano? O pecado já não faz diferença na tua vida. Muitos tenho escutado vir se confessar e falar, padre, não tenho pecado. Ou então, veio se confessar porque faltou uma missa e pergunto quanto tempo tem. Então, tem 6 meses, tem 1 ano.
Mas são 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da lei da igreja. E você então não percebe nada. Veio se confessar porque faltou uma missa. E o restante? Muitos afirmam não ter pecado. E o que isso reflete? Já estão demasiadamente familiarizados ao pecado. Será que você está familiarizado ao pecado e por isso já não mais percebe o pecado na tua vida? Não é que ele não exista. Ao não perceber, você então vive distante de Deus. E não tem como a fé não estar morna. Não perceber não significa que ele não exista. E se ele existe e você não percebe, ele produz o mal na tua vida. Ele limita a tua relação com Deus, ou ele rompe a tua relação com Deus. Não é o padre ensinando, não, é a doutrina da igreja. Então, por que muitos católicos mornos? Porque já não enxergam mais o pecado na sua vida. Outros enxergam o pecado, mas relativizam a gravidade do pecado. E vêm para confissão em confissão com frequência, com aquela lista imensa de pecados, porque percebem o pecado, mas relativizam a gravidade e se acostumam a não lutar com o empenho que deveria ter. Essas duas realidades têm me preocupado muito, porque refletem a mornidão de muitos católicos. Não perceber os pecados, ou se familiarizar demasiadamente com os pecados, ao ponto de relativizar a sua gravidade. Quarta-feira, iremos iniciar um dia de jejum e abstinência de carne. Um tempo forte de conhecimento pessoal, um tempo forte de luta e de conversão, de superação de muitas realidades de pecado. Então, viva esse tempo da quaresma, iniciado pela quarta-feira de cinzas. Não deixe passar despercebido esse tempo. Terça-feira termina o carnaval. Então aproveita para descansar, para passear, para se divertir até terça-feira. Quarta-feira começa seu dia concentrado, desde o primeiro momento dessa quarta-feira. Não dá para depois de vir se confessar e dizendo, esqueci da quarta-feira de cinzas. Inicie esse tempo com a consciência de que você está iniciando um tempo de luta, um tempo de combate, um tempo de superação, um tempo que possa repercutir em vitória, quando celebrarmos a Páscoa de Jesus. Se você levar com seriedade esse tempo de quaresma, quando celebrarmos a Páscoa de Jesus, celebraremos também a nossa Páscoa. Celebraremos a vitória de Jesus sobre o pecado, e celebraremos a nossa vitória sobre o pecado. Portanto, comece concentrado esse tempo. É o que eu desejo. Desejo a todos vocês, desejo que possam tornar esses 40 dias de quaresma, 40 dias especiais, 40 dias de luta, de empenho consciente, esforçado, determinado, para que o pecado não mais domine sobre você, para que o pecado não mais te afaste de Deus. A fé morna faz com que a vida religiosa vá perdendo o sentido, vá perdendo a motivação, vá perdendo a beleza. Que Deus nos ajude, a vocês e a mim também, a vivermos coerentemente esse tempo, com muita determinação e com muito esforço, para que Jesus, vocês e eu, nossa comunidade, possamos experimentar um tempo novo, quando celebrarmos a Páscoa. Assim seja. Amém.